Boa noite. Que o Senhor esteja com você, tá? Com cada um de vocês aí. Amém. Obrigadão. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar a palavra aqui com a Igreja Shalom. Nós estamos nessa caminhada junto, PCPN, Presbitério de Campinas, Igreja Shalom, com o pastor Noedi e conselho. Motivo de alegria para todos nós. E eu trago o abraço da Igreja Presbiteriana Aliança, ali no São Bernardo. Um domingo que você tiver autorização do pastor Noedi, você pode visitar a gente. Ou domingo que ele for pregar lá, fecha a igreja e leva para lá. Não vai caber todo mundo, mas a gente dá um jeitinho, né? Sempre possível. E um abraço também do Seminário Presbiteriano do Sul para vocês. Nós somos vizinhos e estamos sempre aí abertos para a sua visita, para a sua participação com a gente na nossa caminhada. Eu tenho para compartilhar com vocês hoje uma oração de uma pessoa que sofre. Então, se você não estiver sofrendo hoje, não se esqueça de agradecer a Deus por isso, né? Mas lembre-se dessa oração, porque você sabe que a nossa vida não é de constante vitórias. Você sabe que temos, às vezes, alguns deslizes por aí, algumas tristezas, como já fomos lembrados durante a celebração, como os irmãos lá nos Estados Unidos que tiveram aquela invasão, pessoas que foram mortas nessa última sexta-feira, né, com tantos atentados ocorrendo aí pelo mundo. E é uma oração de uma pessoa que sofre no Salmo 13. Então, para você e eu pensarmos nessa oração, cuidando sempre com os rótulos. Minha ideia é não destoar tanto com o culto, que a gente estava tão alegre, né, com os cânticos, estava indo tão bem, e eu venho falar de sofrimento. Eu não vou falar de sofrimento, eu vou falar da oração para a pessoa que sofre, né? Então, se você estiver sofrendo, você ora depois, seguindo aí o exemplo do salmista, lembrando que a Bíblia, e principalmente os Salmos, vêm para nos ajudar e nos ensinar a orar. Então, ele está aí para dar essa dica para a gente, né? E se você não estiver sofrendo, você guarda para poder aconselhar, visitar, levar para pessoas que você conhece que estão sofrendo, né? Diz assim o Salmo, a oração dessa pessoa que sofre: até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo: prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Esse é o salmo de uma pessoa que sofre. Eu falo para tomar cuidado com o rótulo, porque o que diz o título do salmo, pelo menos na minha versão? Na minha versão diz oração de fé. E você vê, olha esses 4 primeiros versículos, ou pelo menos os 4 primeiros versículos. Se você ficar só com os 2 primeiros, então, que desespero. Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Por 4 vezes esse homem, em profunda tristeza, ou mulher, essa pessoa sofre intensamente, e por 4 vezes desafia Deus com essa pergunta: até quando? E eu fico pensando, até quando nós não ouviremos nos nossos encontros, nas nossas reuniões de oração, orações semelhantes a essa? Porque se a Bíblia, e especialmente o livro dos Salmos, nos vem orientar a como orar, essa é uma oração que você pode fazer quando você estiver sofrendo. E se você observar numa leitura lenta dos Salmos, que nós temos na Bíblia
quantos salmos, pelo menos no livro de Salmos? Deve ter um pouco mais de 20, 30. Quantos tem? 150. Se você observar nos 150 salmos, e você começar a contar cada um deles, e qual é o estilo deles, qual é a motivação do salmista, que move o coração daquele que ora, você observará que a maioria dos salmos são salmos chamados de lamento, de petição, que saem de corações sofredores. A maioria dos salmos. Embora nós pensemos, quando falamos assim, salmos, nós pensemos em alegria, em louvor, em exultação. Se nós lemos atentamente o livro de Salmos, nós observaremos que a maioria deles sai de um coração doído, sofrido, e como nesse caso, de um coração que experimenta a ausência de Deus. Interessante. E o título diz, oração de fé. E eu sugiro, oração de alguém que sofre. Mas eu não duvido e não discordo que é uma oração de fé. Mas é uma oração de fé de alguém que sofre. Nos Salmos você tem pelo menos 3 tipos de oração de sofredores. Por causa do tipo de sofrimento, da onde vem o sofrimento. Um tipo de sofrimento é o sofrimento que eu causo para mim. Quando eu peco e não confesso. E você sabe o que acontece quando a gente peca e não confessa. Sofre as consequências. Um exemplo disso é o Salmo de número 32, que começa com louvor, mas conta essa experiência de profundo sofrimento, porque pecou e não confessava. E quando resolveu confessar, experimentou a bênção do perdão. Um salmo de alguém que sofre porque pecou, clássico e famosíssimo, é o salmo de número 51. É isso aí. Outro tipo de sofrimento que a gente tem nos salmos é o sofrimento quando os inimigos vão nos cercando e as dificuldades ou pessoas vêm e nos oprimem. E nós não suportamos, e nós clamamos para que Deus nos livre. E o terceiro tipo é o do Salmo 13, é quando eu entendo que Deus está longe de mim, e eu não mereço isso. Eu vejo que Deus não está atendendo a minha oração. O sofrimento existe, o sofrimento persiste, eu oro, eu insisto, eu busco, e Ele não me ouve. Às vezes eu começo a participar, ou continuo a participar dos encontros de Deus, do povo de Deus, e o povo de Deus canta, e vem alguém aqui à frente e testemunha que clamou e Deus ouviu, e eu continuo não sendo ouvido. E Deus não me ouve, e Deus não me ouve, e Deus não me atende, e Deus não me liberta. Salmo 13. É o momento. É interessante que se você pegar do Salmo 3 até o Salmo 13, só o Salmo 8 não é um salmo de lamento, não é um salmo de dor, não é um salmo de sofrimento. E é justo no Salmo 8, que você e eu conhecemos bem, ou alguns de nós aqui conhecemos bem, que no centro do Salmo 8 vem aquela pergunta extraordinária. Poxa, mas afinal de contas, quem somos nós para Deus ouvir a nossa oração? Ou, quem é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o escutes? Porque parece que a gente está orando e Deus não está respondendo. E estoura então no Salmo 13. Até quando, Senhor? Tu te esquecerás de mim para sempre? Se você nunca sentiu isso, de novo eu digo, não se esqueça de agradecer a Deus, porque é uma dor profunda. Você que talvez tenha nascido numa família cristã, tenha crescido ouvindo a palavra de Deus, tenha servido a Deus, se envolvido em algum ministério, desenvolvido algum trabalho junto da igreja,
evangelizado, ganhado almas, e de repente começa a sofrer uma enfermidade, um problema na família, desemprego, e você vai clamando, e você vai orando, e cadê Deus? É dolorido. E dói mais às vezes, como eu já disse, quando alguém vem e fala: eu orei e Deus me ouviu. Eu fico pensando a angústia de uma família na igreja presbiteriana do Jardim Satélite, em São José dos Campos, onde no início desse ano, uma senhora, jovem senhora, desenvolveu um tumor no cérebro gravíssimo e foi curada através da cirurgia. Uma cirurgia sem chances quase nenhuma de sucesso. Ela, na Páscoa, estava ali em aliança e deu o testemunho dela. Foi extraordinário. O marido, todo quebrantado diante de Deus pelo que Deus fez. Na mesma igreja que uma outra pessoa, com muito mais tempo de caminhada cristã, esse casal era recém-convertido, pouco tempo de igreja. Outra pessoa que, com muito mais tempo de serviço ao Senhor, desenvolveu um outro câncer e morreu. Por quê? E vem o sofrimento. E Deus parece que esqueceu. A oração da pessoa que sofre, conforme o Salmo 13, é dividida pelo menos em 3 partes, com uma consequência. E eu gostaria de ver as 3 partes e a consequência com vocês hoje. A primeira parte é justamente essa que está nos versículos 1 e 2. É quando você chega diante de Deus e rasga o seu coração diante de Deus, quando eu chego diante de Deus e exponho sinceramente aquilo que eu estou sentindo. Eu observo do meu ponto de vista, você observa do seu ponto de vista, a sua experiência, o que você sente, o que você passa, é que você ora e Deus não ouve. E ele descreve isso com palavras muito fortes. Deus se esqueceu dele. Não hoje, não há uma semana, e nem há um mês. E o que é pior, parece que vai ser para sempre. O Senhor se esqueceu de mim para sempre. Diz ainda, versículo 1, o Senhor está ocultando o rosto de mim. Isso é uma imagem muito forte para aquela época e para nós também, né? Você, quando vai conversar com alguém, e chega para a pessoa, um exemplo, você um dia chega com o pastor Noedi, ele está ali à porta, se você observa que ele está tranquilo, é um momento que não tem nada que o incomode, você chega com o pastor Noedi e fala assim: pastor Noedi, eu estou sofrendo algo muito forte, e eu precisava conversar com o senhor exatamente agora. E o pastor Noedi olha para os seus olhos, vira e vai embora. O que você ia sentir? Ele virou o rosto para você, na hora que você falou que você precisava dele. E é isso que esse salmista está sentindo. Na hora que ele precisava de Deus, ao invés de Deus atender, ao invés de Deus escutar, ao invés de Deus estender a mão, ele virou o rosto, deixou o salmista falando sozinho. E veja, até quando o Senhor vai continuar escondendo o rosto de mim? E não é um simples virar de rosto, porque algo que está sempre por trás das orações, e que às vezes você e eu esquecemos, mas quem sabe quando a gente passa, por exemplo, por Filipenses capítulo 4, versículo 6, quando o apóstolo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes fazei conhecido diante de Deus com as vossas súplicas com ações de graça no final, mas antes, as orações com petição e súplica. Petição, onde você usa petição hoje em dia? É uma questão jurídica? Petição você faz para o juiz. E é isso. Praticamente todos os termos que nós trabalhamos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, voltados para a oração, vêm do campo jurídico, onde você e eu nos apresentamos no grande tribunal dos céus, onde o justo e eterno juiz está sentado, e você e eu colocamos diante do justo juiz as nossas causas, e queremos que ele faça a justiça. Você diz: eu sou justo,
Paulo escrevendo a Timóteo: levante mãos limpas, sem ira e sem animosidade. Então, olha, sou justo, Deus, olha a minha mão, eu estou sem erro, e agora eu vou orar. Faça justiça. Esse homem está diante do tribunal e fica falando toda a vida com o juiz, e o juiz fica lá olhando o Facebook dele, né? Fica aqui, né? Um minutinho só que eu estou cuidando do detalhe, e fica ali, e você ali com a sua causa diante do justo juiz, e o justo juiz não dá bola para você, vira o rosto para você. Esse é o sentimento. E o primeiro passo da oração de quem sofre é rasgar o coração diante do justo juiz e dizer para o justo juiz exatamente o que está sentindo. Não é hora dele chegar para o justo juiz e falar assim: Senhor, muito obrigado pelo sofrimento. Ele já fez isso um dia e não deu certo. O sofrimento continua. É angustiante. Deus não ouve. Então ele tem que falar isso para Deus: Deus, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor está me deixando na mão. Eu falo, o Senhor vira o rosto. O Senhor não pode ser assim. Cadê Deus? Deus, para de fugir de mim. Versículo 2. Até quando eu vou ficar relutando dentro do meu coração com tristeza, dia a dia? Eu só tenho tristeza. Vou na igreja, está todo mundo alegre, mas eu só tenho tristeza. Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Só no fim do versículo 2, ele cita outra pessoa como culpada do sofrimento dela, que é um inimigo, alguém que o persegue, o patrão, um empregado, uma pessoa da família, um vizinho, eu não sei quem, um opositor à fé que ele tem, alguém que fica pegando no pé, que fica cutucando, que fica atrapalhando. Eu não sei quem é o inimigo dele, mas para ele, o principal culpado do sofrimento dele é que esse inimigo se levanta e Deus não faz nada. Então o culpado é Deus, porque ele ora e Deus não ora. Isso é muito importante para você e eu fazermos, a sinceridade nas nossas orações diante de Deus. Porque não importa você e eu chegarmos diante dele e falarmos: Senhor, estou muito feliz de poder falar com o Senhor, se a realidade do coração é um coração quebrado, esmagado e se sentindo abandonado por Deus. E o salmista nos ensina, no momento máximo de sofrimento, a dizer: Senhor, o Senhor está virando o rosto para mim. É possível você orar assim, porque o salmista orava assim. Se ele orava, o Senhor revelou através do Espírito Santo, preservou por séculos esse salmo. Muitas outras orações e músicas não ficaram preservadas para nós. Se ele deixou para nós, é para nos ensinar a orar na hora do sofrimento. Uma oração da pessoa que sofre, no primeiro momento, rasga o coração diante de Deus e é sincera diante de Deus, faz a sua queixa. É a hora da queixa. O próximo passo da oração de quem sofre é começar no dizer de algumas pessoas, pode soar estranho para você e para mim, mas é uma expressão interessante, é começar a barganhar com Deus. É você colocar para Deus o que ele vai perder se ele não ouvir a gente. Porque ele vai perder. Então ele tem que prestar atenção. E ele coloca isso nos versículos 3 e 4. Deus, olha para mim e me responde logo. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Ou seja, eu estou quase morrendo. Se eu morrer, é -1. -1, Senhor. Olha a estatística, como que vai ficar? É -1 que vai cantar para o Senhor, é -1 que vai evangelizar, é -1 que vai estar envolvido na causa, é -1 que vai testemunhar que o Senhor é o Deus vivo e verdadeiro. Senhor, é -1. Eu estou a fim de trabalhar, eu estou a fim de ser útil, e não está dando certo. Vai ser -1, Senhor. É um jeito de você chegar e lembrar Deus disso. Você nem precisa lembrar, mas é importante. Coloque-se à disposição. Olha, Senhor, será -1. O próximo, versículo 4, o que os outros vão falar do Senhor? O que meu vizinho incrédulo vai falar do Senhor? Era aquele lá que confiava em Deus, olha como que está. Está desempregado,
Está cheio de dívida na rua, não sei o que tal. Cadê o Deus que ele confiava? Não cuida dele, está vendo? Que Deus é esse? Senhor, olha o que vão falar do Senhor, não pode. Teu nome está em jogo. Teu nome vai ficar em jogo, Senhor. E eles vão ficar falando, ganhei, prevaleci sobre ele. Eles vão pisar em mim, mas estão pisando no Senhor. Se você lembrar, há alguns momentos nas Escrituras que isso vale. Aquele momento que Deus chega para Moisés e fala assim, Moisés, olha, realmente, esse povo que está com você, povinho triste, difícil, não dá para levar, não dá, não, vamos fazer assim, ó, resolvi, eu vou acabar com todos eles, e a partir de você eu farei uma grande nação. Por trás dessas palavras de Deus, entre outras coisas, está tudo certo. Eu prometi para Abrão fazer uma grande nação. Moisés é descendente de Abrão, vem de Levi. Se de Moisés fizer uma grande nação, a promessa de Deus está cumprida. Então Moisés, resolvido, vamos acabar com o povo. Você está aqui comigo, a gente está acertando esses detalhes. Quando você descer, você já não encontra mais ninguém lá. E a partir de você a gente faz uma nova nação. Combinado? O que Moisés fala para Deus? Não, Senhor, assim não. Nem pensar assim. O Senhor tem que lembrar de um detalhe, Deus. O Senhor tirou esse povo do Egito e o Senhor falou que ia levar esse povo para Canaã. Se o Senhor deixar esse povo aqui no deserto, o que os outros vão falar do Senhor? Que Deusinho fraco, né? Que não conseguiu tirar esse povo e levar para lá. O que vão fazer com o nome do Senhor, Deus? Moisés apelou como salmista aqui. O que eles vão fazer com o teu nome, Senhor? Esse esquema do nome de Deus é tão forte que você deve se lembrar, e se não se lembrar, fica para ler amanhã na sua meditação, Ezequiel 36 e o em torno de Ezequiel 36, que mais de uma vez, quando Deus fala que vai restaurar Israel, ele fala assim, olha, fiquem certos de um detalhe, que eu estou restaurando vocês, não por causa de vocês, não é porque vocês merecem, não é porque vocês são bonitinhos, nada disso, é por causa do meu nome. O meu nome que vocês estão estragando por aí, eu tenho que guardar o meu nome. Então, por causa do meu nome, eu vou restaurar vocês. Então, veja que esse esquema do nome de Deus é precioso para ele. E nessa hora aqui, nessa pegada que o salmista dá no versículo 4, o meu inimigo vai dizer, eu venci, por trás está, o Senhor perdeu. O Senhor não pode perder, Deus. O Senhor não pode perder. E nessa conversa do salmista com Deus, note que tem uma questão muito interessante. Se nos primeiros 2 versículos parece que ele acha que Deus não dá bola para ele, com esses 2 versículos, é óbvio que ele está falando com Deus. Ele começou a orar, ele está falando com Deus. Ele não duvida de Deus, mas o que ele sente é um abandono. E ele declara isso para Deus. Primeiro passo. Segundo passo, ele começa a trabalhar com Deus dentro de alguns conceitos que nas Escrituras existem. Ou seja, ele está orando a partir das Escrituras. E essa abertura que ele tem para falar com Deus dessa forma, é aquela resposta do Salmo 8. Quem somos nós para falar e Deus nos ouvir? A resposta vem. Nós somos um pouquinho menos que Deus só. Em toda a criação que Deus fez, o ser humano é o ápice. É o representante de Deus, é um pouco menor que Deus. Então Deus ouve a sua oração, Deus ouve a minha oração, Deus atende a gente. E o salmista, sabendo disso, respondendo isso lá no Salmo 8, ele abre o seu coração diante de Deus, a partir daquilo que Deus já tratou lá na lei. Êxodo, Números, Deuteronômio. Se vocês estiverem passando por dificuldades, clamem, que eu respondo. Se a dificuldade for extrema, orem, que eu respondo. Que Salomão, conhecendo a lei, ora na dedicação do templo. E Deus responde. E nós cantamos um pedacinho só da resposta de Deus, né? Se o meu povo, que se chama por meu nome, ao nome de Deus, se humilhar e me buscar, e ele vai fazer o quê? Eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Então, faz parte da aliança,
Faz parte de toda a caminhada do povo de Deus, o povo chegar e orar. Primeiro passo, abrir o coração, declarar o que está sentindo com sinceridade. Segundo passo, fazer essas lembranças diante de Deus, que funcionam não só para lembrar Deus, porque você sabe que Deus não esquece, mas na verdade eu estou lembrando dos nossos termos de aliança. Então a minha fé vai sendo reforçada quando eu coloco isso diante de Deus. Olha, Deus, é o teu nome que está em jogo. Olha, Deus, eu estou disposto a te servir, vai ser -1 se eu morrer, eu quero estar aí te servindo. E chega então ao último passo, versículo 5. No tocante a mim, confio na tua graça. É oração de fé. É oração de fé de alguém que sofre. Mas para ele chegar nessa declaração de confiança, de saber que Deus está agindo e que chama a si mesmo, ele chama a si mesmo para ele se alegrar, ele está chamando o seu coração para mudar do sofrimento para a alegria. Ele teve que primeiro declarar o sofrimento diante de Deus, expor as razões porque Deus deveria atendê-lo, e agora ele fala, olha, agora eu estou pronto para louvar. Tem um homem muito inteligente, que o Amado teve que ler o livro dele, Walter Brueggemann, né? O Walter Brueggemann, ele, trabalhando esses salmos, ele solta uma frase, se não me engano, é até título de um artigo dele: o perfeito louvor surge da dor. O perfeito louvor surge da dor. Passando por grandes dores, orando os salmos de lamento, ele termina normalmente com louvor. Versículo de número 5 inicialmente. No versículo 5, ele chama a si mesmo para alegrar-se na salvação que vem de Deus. E um final muito interessante do Salmo é o versículo 6. É um final interessante porque eu falava no início que quando o sofrimento vai se tornando cada vez mais intenso, e eu busco a Deus e às vezes não resisto e venho ao encontro do povo de Deus e começo a ouvir os louvores e os testemunhos, mas o sofrimento continua, um passo natural para mim é sair do grupo, me recolher em casa, porque talvez eu não seja tão fiel quanto os outros, eu não sou merecedor das bênçãos que os outros estão recebendo. Daí eu me recolho, eu me fecho, eu me afasto, eu saio do grupo. Às vezes acontece de eu ter uma abençoada visita que dirá para mim, não, mas você está sofrendo porque você está em pecado. E daí você fala, mas eu não estou em pecado, eu estou sofrendo, né? E às vezes você fica com aquela pergunta famosa que na minha tradução aqui tem nos lábios de Davi, que fiz eu? Alguns acham que isso é o povo da Quefizeia. Não, que fiz eu é a pergunta que Davi faz. O que eu fiz? Que fiz eu? Que fiz eu? Ele perguntava para Saul, perguntava para um, perguntava para outro. O que eu fiz? E você fica, o que eu fiz para merecer esse sofrimento? Parecido com Jó, né? Lembra do Jó? E você lembra o que ele fez para merecer o sofrimento? Nada, né? Você lembra da opinião que Deus tinha a respeito de Jó? Oh, homem bom, não tem ninguém igual a ele na terra inteira, homem fiel, gosto dele. Sofreu. E como sofreu? Então por que você acha que às vezes o sofrimento vem por causa de um erro? Eu lembro de um senhor lá em Balneário Camboriú, quando eu trabalhava na igreja lá, que ele ficava perguntando qual foi o pecado dele para a doença que ele tinha. Não era pecado dele, era um problema, ele ficou velho. Chega um período, né, que, como quando eu fiz 40 anos, minha esposa lembrou que a vida começa aos 40, mas a garantia acabou. O problema é esse, né? A garantia acabou, dali para frente, né? Então já faz mais de 10 anos que eu passei dessa, eu vou observando que tem umas mudanças aí, que a gente vai devagarzinho, né? Enfraquecendo, perdendo algumas habilidades, tal. E era o caso daquele irmão, a doença veio pela idade, não foi por um pecado. O salmo de lamento então nos ajuda a abrir o coração nesse sofrimento e não dar ouvido para essas bobagens que às vezes vêm até numa visita amada, né? Que vem e fala, não, você está assim por causa do seu pecado. Não, está assim.
porque era para chegar naquilo, de alguma forma chegou naquilo. Deus permitiu, e Deus está ouvindo. Clame, reclame, apresente a sua petição diante do justo juiz. Abre o coração, diga o que realmente está sentindo. Coloque diante dele os seus argumentos, entre eles é só, vai ser menos um, vai ser menos uma. Me ajuda que eu continuo aqui na luta. Não deixa que o outro zombe do teu nome, é o teu nome que está em jogo, Deus. E ao fazer isso, lembre-se que o seu coração vai se renovando na intimidade com Deus e explode de alegria. E veja o versículo 6, que eu estou preparando para chegar nele. Que é um versículo interessante, que muda a pessoa com quem o salmista está falando. Porque até o versículo 5, o salmista é o eu, e ele fala com o tu. Normal, pelo menos o jeito que está escrito aqui para mim. Chega no versículo 6, ele fala: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito. Se ele estivesse falando com Deus, como que ele falaria? Porque me tens feito muito bem. Ele parou de falar com Deus. Se ele parou de falar com Deus, ele está falando com quem? Aí vem a discussão do pessoal que gosta de estudar a Bíblia. Ele falou com não sei quem, falou com não sei quem lá. E há um consenso muito interessante, que é o momento que ele parou de orar, e chegou lá e falou: pastor Neide, me dá o microfone aqui. Gente, eu cantarei ao Senhor, porque Ele tem feito muito bem para mim. Como tem feito? Você está na pendura, Ele tem feito. Eu rasguei meu coração diante dEle, coloquei as minhas questões diante dEle, agora o meu coração está começando a ficar alegre, e eu queria falar para vocês que eu quero cantar ao Senhor, porque Ele tem feito muito bem. Eu estou conseguindo enxergar uma coisa diferente na minha história. Eu consigo observar que Deus está agindo na minha história, apesar do sofrimento. O sofrimento não passou, a dor não sumiu, mas eu enxergo Deus na história. E agora eu falo para o povo, e veja a importância da comunidade. Eu não me isolei do povo, eu voltei para o povo, e eu estou contando para o povo. É o momento do testemunho, é o momento que eu chamo o povo para cantar comigo, ainda que a situação não mudou. A situação não precisa ter mudado. Eu posso ainda estar, não com um pé na cova, eu estou com um pé e meio na cova. Eu ainda estou indo, mas o Senhor me ouviu. Eu estou com Ele. Melhor do que tudo, Ele está comigo. Eu observei isso, porque dessa vez Ele acolheu minha oração. Eu rasguei meu coração, eu coloquei as minhas cartas na mesa e falei: olha, Senhor, vai ser dessa forma, se o Senhor não me ouvir, vai ter problema para o Senhor. Age, Senhor. Chamei meu coração para louvá-lo, para se alegrar nele, e agora eu tenho que contar para o povo: Deus está vivo e agindo, ainda que a minha situação não mudou, mas eu sei que Ele está comigo. Walter Brueggemann, que o Amado leu, e outros já leram também, né? Você também, né, Alexandre? Já leu. Walter Brueggemann, ele é um senhor muito simpático, muito comunicativo, muito legal, e teve a oportunidade de estudar muita coisa. Entre outras coisas, ele é doutor em Antigo Testamento e é doutor em psicologia também, né? E tem acho que mais uns 2 doutorados talvez. E ele fez uma pesquisa e depois escreveu um artigo mostrando o desenvolvimento da depressão. Como a depressão se desenvolve, e muitas vezes, essa semana saiu no UOL uma estatística, né, daí desses dias, muitas vezes a depressão vai se desenvolvendo e vai desenvolvendo para baixo, né, porque a depressão vem aos passos, e o último passo é o suicídio. E ele comparou os passos da depressão com os passos da oração de lamento, com esse salmo, por exemplo, em que ele reconhece a dor e chora por causa da dor, e começa a fazer uma barganha com Deus, e vai falando: olha,
se o Senhor mudar a minha vida, vai ser desse jeito, não sei o que e tal. Só que a diferença que há no caminhar da depressão é que o caminhar da depressão leva para o isolamento e muitas vezes suicídio. O salmo de lamento vem e quando chega perto do fundo do poço, faz uma curva e volta para a vida, para o louvor, para a alegria. Porque a diferença é que a depressão, a pessoa não buscou em Deus a saída. E no salmo de lamento, ele buscou em Deus. É a única diferença. Ele diz que é muito parecido o desenvolvimento. Eu nunca curti depressão, por enquanto, graças a Deus. É Ele que tem me ajudado. Já conheci pessoas que passaram por isso. Tem um amigão meu que dizia categoricamente para uma amiga nossa em comum, que estava em depressão, que aquilo era um problema sério dela, no relacionamento dela com Deus, e que ela tinha que resolver isso o quanto antes, papapá, porque crente não passa por essas coisas. Até o dia que ele passou. E ele viu. E hoje ele fala. E procura palestras. Sábado da semana passada, 9 dias atrás, ele foi numa palestra aqui em Campinas sobre depressão, e numa igreja, por um pastor, e ele falou assim, foi muito interessante, porque ele deu todas as partes técnicas da depressão. O único detalhe é que em nenhum momento ele falou de Deus, ele só trabalhou o lado científico, psicológico, ou outro lógico aí da depressão. Mas ele não trabalhou o lado bíblico e teológico da depressão, que poderia ser trabalhado, por exemplo, com um salmo de lamento. E a reação desse presbítero foi justamente no final de estudo desse salmo com o povo que eu estava reunido no outro domingo. E ele falou, cara, é interessante como esse salmo nos conduz no momento da depressão, de poder abrir o nosso coração. E há um mal presente na nossa sociedade hoje, com muita presença. E nós temos a saída. Nós temos a orientação. E você pode chegar para a pessoa e falar assim, ore. E ela fala assim, mas quem sou eu para orar? Eu não mereço que Deus me ouça. Salmo 8. O centro de tantos salmos de lamento, de 3 a 13. Quem é o homem? Quem é a pessoa? Quem é a mulher? Quem é o ser humano para orar e Deus ouvir? É o ser humano que Deus ouve, porque é ser humano. E Deus ama a oração sincera do ser humano. Está atento para atendê-la, ainda que às vezes pareça demorado. Mas quando você rasga o coração com sinceridade, coloca diante deles as condições para que ele precise ouvir, no mínimo, você e eu renovamos o nosso relacionamento com Ele e chamamos o nosso próprio coração para a alegria e chamamos o povo para cantar junto, porque o perfeito louvor brota onde há grande dor. Que o Senhor nos ajude a, como ministros e ministras dEle, levarmos uma palavra de incentivo para uma sociedade de tanta dor onde nós vivemos. E se você estiver passando aí pelo sufoco, lembre-se, Deus ouve, ainda que pareça que Ele está virando a cara. Não, Ele está atento. Mas conta isso para Ele. Senhor, para de virar a cara para mim. Pode falar. O salmista falou, por que você não pode? Que Deus abençoe irmãos e irmãs da Shalom e visitantes também aqui. Que a graça do Senhor continue agindo na sua vida para que, se tivermos dor, dela surja em nós o perfeito louvor. Amém?